Que as pessoas percebam que o capim dourado tem uma história. Não é só um produto que brilha, que tem a cor do ouro. Ele tem a cor também da cultura, ele tem a cor da tradição, né? É uma fonte que traz o pão na mesa da comunidade. O turismo de desenvolvimento sustentável, ele é uma base fundamental hoje nas nossas comunidades. Nós vemos essa economia criativa como um negócio. Muitas pessoas vivem disso. É um privilégio estar aqui em pleno 20 de setembro, quando se inicia a colheita do capim dourado. Aqui funciona uma unidade de conservação, que, como toda unidade, tem o intuito de preservar e conservar os biomas do Brasil. As comunidades conseguem fazer essa conciliação de desenvolvimento com conservação. Em relação com o cerrado, nós somos cuidadores do cerrado, né? Desembarco no Tocantins, no limite do território da Amazônia Legal, para entender a economia criativa do artesanato de capim dourado. Nosso destino, a comunidade quilombola do Mumbuca, fica a 260 quilômetros da capital, Palmas. Distância que parece ser bem maior, devido às péssimas condições da estrada que liga os municípios de Novo Acordo e Mateiros. São quase 10 horas de viagem até alcançarmos o coração do Parque Estadual do Jalapão. A Mumbuca fica no Parque Estadual do Jalapão, unidade de conservação criada em 2001 em meio a diversos conflitos entre governo e comunidades tradicionais pela posse da terra. Conflitos que vão sendo vencidos à medida que o diálogo avança e o objetivo do parque é melhor compreendido por todos. A estratégia do governo para criar o parque, todas as unidades de conservação existentes aqui, foi a preservação da nossa biodiversidade, por ser muito rico, e outra coisa, nós temos aqui uma caixa de nascente de águas cristalinas. Se tem unidade de conservação hoje, é porque nós existimos, porque nós cuidamos dessa terra. A nossa relação com a terra não é relação exploratória. Então, nós não somos contra a criação de parques, de estação ecológica. O que nos apunhala de forma covarde é a como forma. É como se faz unidade de conservação no Brasil. Não respeita os tradicionais que estão lá.
não respeita nós que estamos preservando. Se tivesse fazendeiros aqui do sul, não teria unidade de conservação, porque aqui estaria só soja. É uma unidade de conservação que está com uma situação fundiária ainda irregular. E também tem uma sobreposição com relação às comunidades tradicionais quilombolas, que estão também na luta pelo seu reconhecimento e definição do seu território. E antes mesmo da criação, existiam pessoas que moravam dentro da unidade de conservação. Então toda essa gestão ela era bastante conflitante, mas está num momento bem positivo. Vocês estranharam a criação do parque no começo? Foi estranho, porque assim, no parque nós não consultou a gente quando chegou aqui, né? Aí a gente ficou no momento, ficou assim, vai sair, vai ter que ter um problema. Mas com o passar do tempo, né, que é um termo de compromisso com a comunidade, agora já estamos nesse acasamento, já está legal, né? Já estamos se entendendo muito bem, já está nos ajudando, apoiando também o parque. E desenvolver essa unidade de conservação é extremamente importante para o desenvolvimento das comunidades também, que tem como o cerrado como sustento de vida, o extrativismo sustentável a partir do capim-dourado, né, os frutos do cerrado. Enfim, então a APA tem um pouco esse papel de estimular as comunidades para melhoria de vida, gerar renda, mas conservar o cerrado também e proteger essas 3 grandes unidades de conservação de proteção integral. Apesar da diferença na paisagem que a gente enxerga aqui no bioma cerrado, a gente está inserido dentro do contexto geográfico da Amazônia Legal. É muito interessante a gente perceber essa diferença de Amazônia que existe para pensar, inclusive, nas políticas públicas. Aqui funciona o Parque Estadual do Jalapão, onde está inserido essas comunidades tradicionais que residem aqui há muito tempo, antes mesmo de se pensar em fazer parque. É muito importante que haja as políticas de unidade de conservação justamente para poder preservar a garantia desse bioma. Só que é necessário que se faça através de muito diálogo com os povos e as comunidades tradicionais que aqui residem. Eles têm um papel fundamental, não só de garantir com que essa paisagem continue e se propague, mas também garantir importantes matérias-primas, como é o caso do próprio capim-dourado, que é explorado aqui na região. Das veredas do Jalapão para as mãos de artesãos e artesãs, o capim-dourado, que na verdade não é capim, e sim uma planta da família das sempre-vivas, tem um grande valor ambiental, social e cultural para o Tocantins. O capim-dourado é uma espécie que tem uma distribuição num local muito específico, né? O capim-dourado ele ocorre no entorno das veredas, nesse ecossistema que a gente chama de campos úmidos, que é um ecossistema muito importante para o ciclo da água, né? É uma esponja que segura a água no período chuvoso e mantém a água no período seco. E as veredas são as nascentes do cerrado, e o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Né? Então o capim-dourado ele é como se fosse um escudo de conservação das nascentes. Capim-dourado, dourado pelo cerrado, dourado pra todo lado, dourado. Nas mãos quilombolas, o capim-dourado e a seda do buriti se transformam em artesanatos que encantam os turistas brasileiros e estrangeiros. Capim-dourado, dourado, antes do tempo tem a hora e o momento de colher e de plantar. Capim-dourado nos dá tudo do sustento. Acredita-se que a técnica de costura do artesanato de capim-dourado com a seda do buriti é uma herança dos índios xerentes. Já a ideia de utilizar o capim-dourado na produção das peças veio de Dona Laurinda, que repassou a arte para a filha Dona Miúda. Hoje, a responsabilidade de repassar os ensinamentos está nas mãos de Doutora. Quem sente é quem sabe cuidar. Qual que é a importância do capim-dourado para a senhora e para a sua comunidade? A importância porque ele dá vida. A comunidade que vive é uma fonte de renda da comunidade. É uma fonte abençoada. É uma fonte de alegria.
Uma fonte de prazer. É uma fonte que traz o pão na mesa da comunidade. Além de trazer tudo que nós não podíamos ter, ajudou a divulgar o nosso lugar, o nosso povoado, o nosso trabalho, né? A nossa identidade, onde nós viemos e o que nós somos. Né? Quantas famílias hoje não vivem, né, desse capim dourado? Né? É uma fonte de vida boa, porque nós artesãos, nós compra muita coisa com o dinheiro do artesanato. A gente compra televisão, geladeira, friso, armário, muita coisa, fogão, a gente compra. Nós já temos comprado. Atualmente, o que mais traz renda aqui para a família da senhora? O capim dourado. Em relação aos outros produtos, ele é o que mais... Ele é o que mais traz renda para dentro da minha casa, como de várias outras mães também. Aí hoje todas as mulheres já comprou suas camas, já comprou sua geladeira, já deu um avanço bastante de 2000 para cá. As mulheres tomou de conta da casa. Foi no lugar que iniciou essa linda arte. Como que vocês se organizam para coletar esse capim dourado? Então, o capim dourado, essa época é a época de festa para a comunidade, né? Uma época que todos saem ao campo para colher o capim dourado. E aí sai criança, sai jovem. E tem uma data especial, é uma colheita coletiva, né? Onde todo mundo sai, dorme, acampa. E isso aqui não é só uma colheita apenas, aqui tem significados. Aqui nessa vereda, os nossos antepassados estiveram aqui. A dona Laurina, a dona Jacinta, a dona Guardina e a dona Miúda, que é nossos antepassados. E aqui eles estão, aqui é um ensinamento, né? E a comunidade se organiza todo ano. Meu capim dourado que nasceu num campo sem semear. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o meu capim. Foi meu amor. Com a valorização e o aumento da demanda por artesanatos de capim dourado, cada vez mais pessoas passaram a entrar nas veredas para retirar a matéria-prima. Só nós colhíamos o capim dourado, só nós de Mumbuca. Então, como uma forma tradicional, não era nem para o comércio. Então, quando começou essa pressão de muitos colherem, foi necessário que a gente criasse um mandato, estimulasse uma data, porque o capim dourado, como você está vendo aqui, ele pode não estar maduro se não colher na época certa. E é um prejuízo inestimável quando se colhe verde, né? Preocupada com a diminuição da produção de capim dourado, a comunidade do Mumbuca procurou ajuda para que o extrativismo fosse realizado de forma sustentável. Pesquisadores vieram até o Jalapão e fizeram diversos estudos que embasaram acordos de manejo para a colheita do capim. E nessa regra entrou não só a época da colheita, que está baseado tanto no conhecimento tradicional quanto nos testes, nas pesquisas que a gente fez, mas também o fato de você ter que cortar a cabecinha do capim dourado, que na verdade é o fruto, onde estão as sementes, e deixar esse fruto no campo. Então essa é uma forma da gente manter as sementes no lugar onde elas podem germinar e gerar novas plantas. O manejo de fogo começou a ser melhor discutido. Os extrativistas têm autorização de fazer fogo nas áreas de campo úmido a cada 3 anos, eu acho. Não pode ser um intervalo menor para poder o solo se recuperar, as plantas se recuperarem, mas eles têm autorização para fazer esse tipo de queimada, de forma controlada, etc. Existe todo um saber associado com a colheita do capim dourado. Normalmente, estipulou-se a data do dia 20 de setembro para que ela possa ser realizada por todos da comunidade.
Nessa data, a haste ela já está seca e o capim sai com facilidade. E ele pode exprimir todo o seu potencial de dourado para a formação dos artesanatos. Nesse momento também é retirado suas sementes e elas são espalhadas. Essa interação, esse exemplo interessante de interação benéfica com a natureza, promove não só a conservação das veredas aqui do Jalapão, mas também da matéria-prima que foi utilizada por gerações passadas e que vão poder ser propagadas para gerações futuras. No Jalapão, a economia criativa é fomentada pelo turismo. Atraídos pelos encantos naturais da região, os turistas são os principais compradores da produção de artesanatos quilombolas. O Mumbuca ele já está em roteiro, então assim, vir aqui no Jalapão e não vir no Mumbuca é como se não viesse no Jalapão. Então assim, o capim dourado ele agrega valor na questão cultural, né? Que o turista vem aqui, compra o capim dourado, ele conhece a história da comunidade, né? Conhece o saber, que é conversar com as pessoas, ouvir uma história da comunidade. O turismo de desenvolvimento sustentável, ele é uma base fundamental hoje nas nossas comunidades, né? Até porque a venda e a comercialização de todos os produtos, os artesanatos em capim dourado, o artesanato de Buriti, faz com que toda a comunidade ganhe com a visitação do turista. O turista chega e compra esses produtos, então começa a circular um processo econômico dentro da comunidade. É por isso que o turismo de base comunitária é muito importante. Nós estamos com um projeto de desenvolver esse turismo de base comunitária pelo governo do estado de Tocantins. Eu vou falar do Cerrado, que é do lado de Jalapão. Eu vou falar do Cerrado. O turismo ele tem um papel fundamental na geração de renda de forma sustentável. E aqui, mais do que um turismo de aventura, de belas paisagens, de um lugar incrível, na verdade, também existe todo um saber associado ao ambiente natural. Com o turismo, também vieram as associações de lojistas que garantem a compra de boa parte do artesanato produzido. Meus amigos, eu vim aqui, vou mostrar minha tradição. Meus amigos, eu vim... E o nosso objetivo, junto com o SEBRAE, junto com outras instituições que capacitam grupos que produzem artesanato, justamente é comercializar. Mais ou menos tirar esse produto daqui, levar para as lojas, expor de uma forma bacana e divulgar tudo que é feito aqui. Os lojistas, eles são agentes nessa cadeia que fazem a geração de renda importante. Os artesãos, eles aprendem a lidar com uma venda de varejo do turismo, proveniente do turismo, e uma venda de atacado, a gente chama de atacado, que é um volume um pouquinho maior, que é para o lojista. Ele sabendo utilizar essas duas formas de comércio, ele se mantém o ano inteiro. Vocês fazem esse exercício de saber quanto cada atividade vale financeiramente para poder agregar esse preço no material? Sim, porque o SEBRAE deu essa capacitação para a gente. Ah, sim. O SEBRAE, a gente trabalha com esse público, com essa organização, porque o SEBRAE veio nos capacitar para fazer isso. Então, por isso que eu digo para você, é um produto bem vendável, bem aceito no mercado, mas ele é um produto bem caro. Então, se o custo dele hoje para nós vender seria 60, só que a gente não consegue vender ele 60. Você sabe que não vai conseguir. O SEBRAE tem um papel muito importante porque nós não nos metemos nesta habilidade das mãos dos artesãos e artesãs. Nós viabilizamos, sim, pessoas que estudam esta arte, designers famosos do Brasil, que vêm até o Tocantins não para ingerir nesta arte, mas sim de organizar, criar novas peças, aproveitando essa cultura local. Nós vemos essa economia criativa como um negócio.
Muitas pessoas vivem disso, mas o papel do Sebrae é na capacitação, na organização, tanto da associação desses artesãos, como individualmente das empresas. Muitos são microempreendedores individuais. Esse é o público do Sebrae. Nós queremos é de que uma forma sustentável essas pessoas ganhem dinheiro. Quanto da renda das mulheres daqui vem do capim dourado, das famílias? Quanto que é a importância do capim dourado na renda de vocês? É muito grande a importância, porque, por exemplo, hoje nós temos mais ou menos uns 5 funcionários fixos. O restante tudo vem da renda do capim dourado, né? Da compra, da venda, tanto da matéria-prima, que hoje custa R$50 um quilo de capim dourado. Quanto mais está a escassez, com mais o capim aumenta de valor, né? Quanto também dos produtos que nós fazemos, né? Então o capim dourado digamos assim, é praticamente o único produto a ser comercializado na comunidade, né? Então, para nós, ele tem um significado muito grande na renda. E saindo daqui, quando vocês confeccionam artesanato, para que parte do Brasil, para onde que é comercializado esse capim? Então, nós temos em Brasília a Central do Cerrado, né, que é a Central do Cerrado, que é uma organização que pega os produtos de várias outras comunidades como nós, e aí a gente tem uma loja lá, e entre a Central do Cerrado nós levamos para os turistas que vêm aqui na comunidade, que leva para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eles sentiram a necessidade de criar a central aqui em Brasília, porque foi um local estratégico para poder distribuir esses produtos no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Como, por exemplo, o capim dourado, a gente está fazendo exportação para a França, que veio um design de lá da França e foi lá nas comunidades fazer uma formação com as artesãs para fazer as peças especificamente para eles. E elas estão fazendo isso com uma frequência acho que a cada 2 meses. Elas conseguem fazer às vezes até menos. Conseguem fazer remessas de peças para a gente fazer exportação para o Japão. Essas comunidades tradicionais podem contribuir para a conservação dos recursos naturais na medida em que se utilizam deles para melhorar as suas condições de vida? Por conta do uso do capim dourado, as comunidades querem manter aquele ecossistema natural. Então, eles não deixam que aquela área seja convertida em roça, em pastagem plantada. Então, elas conservam a biodiversidade natural daquele ecossistema, porque o interesse deles é na extração do capim dourado. Nós somos como as abelhas para o cerrado. Se não tiver abelha, como que vai polinizar para ter frutos? Então nós somos essa abelha e queremos ser reconhecidos como essas abelhas, que pega o pólen, que fecunda, que faz fecundar, que faz dar os frutos, né? Então esse é um grande diálogo que o mundo precisa saber, que nós somos necessários para a preservação do planeta, né? A nossa relação com a natureza, ela tem que ser repassada. Oh, Tocantins, oh, meu estadão. Sabia que você também pode colaborar com a conservação do cerrado? Então, para fazer isso, o mais importante é tentar descobrir de onde está vindo o artesanato que você está comprando. Tentar comprar artesanato de comunidades que fazem o extrativismo de forma responsável, que seguem as regras. Um jeito muito fácil de verificar se o artesanato foi feito com o capim dourado que foi coletado na época certa é a coloração das peças. Então, se você pega uma peça de artesanato de capim dourado que não está brilhando muito, que tem muita variação de cor nas hastes, ela provavelmente foi feita com capim verde, capim coletado na época errada. E o jeito de ver isso é a qualidade da peça pelo brilho do capim dourado mesmo.